O que era um juiz em Israel? Antes de mais nada, juiz, naquela época, não era como um juiz de tribunal de hoje, de terno e gravata. Na verdade, os juízes em Israel eram líderes levantados por Deus para libertar o povo das mãos dos inimigos, governar e ensinar a obedecer a Deus. Eles eram guerreiros, profetas, líderes políticos e espirituais. Agora, vamos à história. O ciclo sem fim do povo de Israel. Depois que Josué morreu, o líder que levou o povo à terra prometida, Israel ficou sem rei. E o povo fazia o que queria. A história dos juízes gira em torno de um ciclo que se repetia várias vezes. O povo se afastava de Deus, começava a adorar deuses falsos, como Baal e Astarote. Deus permitia que nações inimigas os dominassem como forma de disciplina. O povo se arrependia e clamava por ajuda. Deus levantava um juiz para libertá-los. Havia paz por um tempo, mas, logo tudo começava de novo. Agora vamos conhecer alguns dos juízes mais famosos e o que eles fizeram. A juíza, profetisa e líder. Uma das primeiras e mais surpreendentes juízas foi Débora. Ela era profetisa e julgava causas debaixo de uma palmeira. Quando o povo foi oprimido por um rei cananeu chamado Jabim e seu comandante Sísera, que tinha 900 carros de ferro, Débora chamou um guerreiro chamado Baraque e profetizou a vitória. Baraque topou, mas só iria se Débora fosse junto. Ela foi, e Deus deu uma vitória impressionante. O destaque: Sísera foi morto por uma mulher chamada Jael, que cravou uma estaca na cabeça dele enquanto ele dormia. O medroso que virou guerreiro. Gideão era um cara simples, que malhava trigo escondido dos inimigos midianitas. Mas Deus apareceu para ele e disse: vai nessa tua força. Gideão se achava fraco, mas confiou. Reuniu 32.000 homens, mas Deus disse: muito. E mandou Gideão reduzir o exército para só 300 homens. Com trombetas, cântaros e tochas, sem espadas. Eles cercaram o acampamento inimigo. Deus confundiu os midianitas, que se mataram entre si. Gideão virou herói. Mas depois da vitória, o povo quis fazer dele rei. Ele recusou, mas fez um ídolo com o ouro da guerra. E o povo caiu na idolatria de novo. O homem mais forte da Bíblia. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre. Ele não podia cortar o cabelo nem beber vinho. Era um nazireu. Sua força vinha de Deus. Ele era tipo um super-herói bíblico. Matou um leão com as mãos, derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento e arrancou os portões de uma cidade. Mas ele tinha um problema. Era impulsivo e se envolveu com mulheres estrangeiras. A mais famosa, Dalila. Ela o traiu, descobriu o segredo da força dele, o cabelo, cortou-o e entregou Sansão aos filisteus. Cego e humilhado, Sansão orou a Deus, recuperou a força e, ao derrubar as colunas de um templo filisteu, matou mais inimigos na morte do que em vida. Depois de Sansão, outros juízes vieram. Mas o povo continuava caindo no mesmo erro. Até que, no fim do livro, lemos: naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa frase resume a crise espiritual e moral de Israel. Por isso, depois dos juízes, Deus começa a preparar o povo para ter um rei, e aí chegamos à história de Samuel, Saul e Davi, mas isso já é outra história. Deus usa pessoas imperfeitas, até um medroso, uma mulher numa sociedade machista ou um homem teimoso e impulsivo. Fidelidade a Deus traz bênção. Infidelidade, consequências. Deus nunca abandona o povo, mesmo quando o povo se afasta. O ser humano precisa de um líder maior e perfeito, o que aponta para Jesus, o verdadeiro rei. Imagine que você está assistindo a uma série chamada O Ciclo dos Juízes. A cada episódio, você vê uma nova geração passando pelos mesmos erros do passado. Parece repetitivo? É porque nós, seres humanos, também somos assim, e essa história tem tudo a ver com a gente hoje. Agora vou te contar essa história como se ela estivesse acontecendo nos dias de hoje,
misturando os fatos bíblicos com exemplos práticos da vida real. Vamos lá! Um povo abençoado, mas esquecido. O povo de Israel vivia bem. Deus havia dado tudo: liberdade, terra, comida, paz. Mas com o tempo, eles esqueceram de quem os abençoou. Começaram a olhar para os vizinhos, admirar os costumes deles e copiar tudo, inclusive os deuses falsos. Alguém que cresceu com bons valores, com fé, mas quando começa a prosperar, esquece de Deus. Troca o relacionamento com Ele por fama, dinheiro, prazeres, redes sociais, ou o que todo mundo está fazendo. Não percebe, mas começa a adorar outros deuses, o sucesso, a vaidade, o status. A consequência vem. Na Bíblia, isso trazia opressão. Os inimigos invadiam, roubavam colheitas, tomavam cidades. O povo chorava, sofria, até que clamava a Deus. Hoje, o inimigo pode não ser um exército, mas um vício que domina sua vida, uma crise emocional, uma destruição de relacionamentos, um vazio existencial. A gente só percebe o buraco quando a dor bate forte. O clamor e a misericórdia. O povo chorava: Deus, nos ajuda. E Deus, cheio de amor, levantava um juiz para libertá-los. Quando alguém bate no fundo do poço e clama: Senhor, me ajuda, Deus ouve, responde e começa a trabalhar. Às vezes levanta uma pessoa para te ajudar. Outras vezes, te dá força para lutar como Gideão ou sabedoria como Débora. O juiz. Deus não escolhia os mais fortes, mas os mais dispostos. Gideão era medroso. Débora era mulher num tempo machista. Sansão era rebelde. Mas quando confiavam em Deus, faziam coisas incríveis. Talvez você pense: não sou bom o bastante. Mas Deus usa gente comum para fazer coisas extraordinárias. Ele pode te usar na tua casa, no teu trabalho, com teus amigos, para ajudar outros, libertar, aconselhar, liderar. O mesmo erro de novo. Depois que o juiz morria, o povo voltava a fazer tudo de novo. Esqueciam, repetiam, caíam. Quantas vezes Deus te ajudou? E mesmo assim você esqueceu. Voltou a confiar só em si mesmo. Todos nós fazemos isso. Por isso, a mensagem dos juízes é um alerta: sem Deus, sempre vamos acabar nos perdendo. Nunca se esqueça de Deus. A maior falha de Israel foi se esquecer de quem os libertou. Hoje, a gente se afasta com facilidade. Mas Deus continua sendo o mesmo. Quer uma vida mais leve? Não exclua Deus da tua rotina. Ele não é um detalhe, Ele é a base. Pare de repetir o ciclo. Observe os padrões da sua vida. Vive se afastando quando tudo vai bem. Só lembra de Deus quando tudo dá errado. Se você identifica o ciclo, você pode quebrá-lo. Seja um juiz para a sua geração. Não precisa ser famoso, nem pregar em público. Mas você pode ser justo numa empresa corrupta. Ser um exemplo de amor e fidelidade numa família quebrada. Ser a voz que encoraja quando todo mundo desanima. Ser aquele que levanta outros, como Débora fez com Baraque. Jesus é o juiz perfeito. Os juízes bíblicos eram temporários. Mas Jesus veio como Salvador eterno, que não só liberta do inimigo externo, mas do pecado que habita dentro da gente. Ele quebra o ciclo para sempre. A história dos juízes não é só uma história do passado, é um espelho do nosso presente. Mostra como somos frágeis sem Deus, mas também como Ele nunca desiste da gente. Se você quer viver melhor, comece assim. Se lembre de onde Deus te tirou. Viva com gratidão, não com rebeldia. Quando cair, clame, Ele sempre ouve. Seja um instrumento de justiça, paz e amor no mundo. Essa é a história dos juízes. Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal.
Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu reconheço que muitas vezes me afasto de Ti, esqueço das Tuas bênçãos e sigo caminhos que não agradam ao Teu coração. Assim como fizeste com Teu povo, tem misericórdia de mim. Quando eu cair, me levanta. Quando eu me perder, me chama de volta. Levanta em mim a coragem de Gideão, a sabedoria de Débora, a força de Sansão, mas acima de tudo, dá-me um coração firme em Ti. Que eu não viva preso em ciclos de erro, mas que a Tua graça me transforme dia após dia. Usa minha vida para ser luz, justiça e amor nesta geração. Em nome de Jesus, o nosso Salvador perfeito. Amém.